aí, cartoleiras e cartoleiros, tudo bem com vocês? Cheguei com a escalação para a rodada 22 do Cartola. E eu sei que vocês mitaram na última rodada, eu vi gente passando dos 200 pontos. Eu fechei com 181. Gostei da pontuação, mas queria ter pontuado mais. O Juba acabou ficando na minha reserva. Então, se o Alexandre não tivesse jogado ali, a pontuação poderia ter sido ainda melhor na rodada. Mas, de um modo geral, realmente foi a pontuação recorde do meu time aqui no Cartola. E acredito que da grande maioria também, uma rodada com muitas mitadas. Então me conta aqui nos comentários quantos pontos você fez na última rodada. E antes de comentar sobre a próxima rodada, a rodada 22, eu quero aproveitar o momento aqui do meu vídeo para parabenizar o Cartola pelos 20 anos. Desses 20 anos, em 12 eu estou presente jogando aqui no game e desde 2021 faço parte da equipe do Cartola. Então é sempre muito gratificante ver todo o crescimento, toda a evolução do game e, é claro, esse carinho, essa troca que eu tenho aqui com vocês aqui no perfil do Cartola. Parabéns para o Cartola, vida longa ao melhor fantasy game e obrigada pela companhia de vocês ao longo desses anos. Inclusive, eu estou vestindo a camisa de 2021, que foi a primeira camiseta que eu ganhei aqui do Cartola logo que eu entrei na temporada de 2021. Então, resolvi vesti-la hoje para gravar o vídeo da rodada 22. Bom, bora comentar sobre a rodada. O mercado fecha neste sábado às 3h59 da tarde. Um jogo somente abre a rodada, que é o Ceará em casa diante do Juventude. Todas as 10 partidas serão válidas e o último jogo da rodada será no domingo entre Sport e Vasco. Eu tô bem curiosa para saber se o Vasco vai com o time titular, se o Verratti joga ou não joga, porque no momento ele está aqui na minha escalação. E rapidamente sobre a última rodada, eu acho que é impossível não comentar em relação ao jogo do Flamengo em casa diante do Vitória, 8-0. E o grande destaque foram as mitadas, né, dos jogadores aqui no game. O Arrascaeta fez mais de 20 pontos, Pedro e Lino passaram de 30 pontos, inclusive por muito pouco, né, o Samuel Lino não bateu a pontuação recorde do Arrascaeta. Se ele tivesse talvez jogado um pouco mais, certamente teria passado da pontuação ou chegado muito perto, ele que fez mais de 33 pontos. Estou comentando em relação a esses três jogadores porque eles estão bem valorizados na rodada e o Flamengo recebe em casa o Grêmio. O Flamengo é o líder do campeonato, é um jogo muito importante, até pela questão da liderança da competição. O Flamengo super focado no campeonato, enfim. Eu entendo que pensando na valorização é arriscado. Acho que é difícil de atingirem ali o mínimo para valorizar, porém, ambos os jogadores são jogadores de muito potencial na rodada. De olho nele para a rodada 22 aqui do Cartola, e a regra vocês já conhecem, é sempre indicar o nome menos escalado na rodada. E o indicado da vez é o Verratti, centroavante do Vasco, que joga fora de casa diante do Sport. No momento, ele é dúvida para a partida, mas por enquanto eu estou com ele aqui na minha escalação. O Verratti em 16 jogos já marcou 10 gols e deu uma assistência. O Sport é o último colocado do campeonato. Eu vejo muito potencial no Verratti nesta rodada. Inclusive, nos últimos jogos ele vem de boas pontuações. 8 pontos, 6.90, 12.80, 9.50 e 10.80. Tem o pênalti, que sempre é um grande diferencial. E é claro, o ponto forte do Verratti é a jogada aérea, e o Sport é o time que tem fragilidade em jogadas aéreas. E aí, se jogar, vai escalar? E agora sim, sem mais delongas, a escalação prévia do meu time Olé feminino para a rodada 22 do Cartola. Eu começo pelo goleiro escolhido. Fiquei em dúvida, pensei muito na questão de valorização, já que no ataque eu gastei muito. Sendo assim, o escolhido é o Arcanjo, Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória, que joga em casa diante do Atlético Mineiro. Na última rodada, o Arcanjo negativou muito, fez menos 4 e pouquinho. Ele é um cara que tem uma boa média mandante, superior a 4 pontos, 20 jogos, 75 defesas, um dos goleiros com mais defesas aqui no Cartola. E diante de um Galo, que é um time que cria e finaliza bastante, vejo potencial nas defesas e o principal, na valorização, que é aquele equilíbrio que eu considero importante aqui nas minhas escalações.
Então, optei pelo Lucas Arcanjo, que custa um pouquinho mais de 6 cartoletas. Provavelmente vocês vão reclamar, vão comentar que eu vou modificar a minha formação e eu concordo, talvez até o fechamento a minha formação seja outra, mas no momento eu estou no 3-4-3, sendo assim, escalei 3 zagueiros e o primeiro deles é o Caio Pantaleão, zagueiro do Botafogo, que enfrenta em casa o Red Bull Bragantino. É um zagueiro que tem média básica, é um zagueiro bom na bola aérea, 5 jogos, 6 desarmes, 2 finalizações defendidas e 3 para fora. O diferencial dele realmente é a bola aérea. O Botafogo joga em casa e recebe o Red Bull Bragantino, que foi bem na última rodada, venceu do Fluminense em casa, porém o Botafogo sempre é um time muito forte, principalmente quando mandante. Então eu tô com o Caio aqui na minha zaga. E aí eu fecho a minha zaga com a zaga do Flamengo, Léo Pereira e Léo Ortiz. 2 zagueiros que se destacam muito defensivamente, já que o Flamengo tem a melhor defesa da competição. O Léo Pereira custa um pouco mais caro, ele custa um pouco mais de 9 cartoletas, o Léo Ortiz um pouquinho mais de 7, mas ainda assim zagueiros de custo-benefício. E o Flamengo, como eu comentei, é o líder do campeonato, os 2 zagueiros também são fortes na bola aérea, não produzem tanta média básica assim, mas o ponto principal é a questão do SG, que sempre é um ponto muito favorável para o Flamengo. E o meio-campo é escalado com 4 meias. Desses 4, acredito que 3 sejam jogadores mais unânimes, mais escalados na rodada. Arrascaeta do Flamengo, Matheus Pereira do Cruzeiro e o Alan Patrick, meio-campista do Internacional. 3 referências nos times em que atuam. O Flamengo enfrenta em casa o Grêmio. Lembrando que no primeiro turno o Arrasca fez gol lá na Arena do Grêmio. O Matheus Pereira tem um jogo difícil em casa diante do São Paulo, que vem em grande fase na competição. E o Internacional recebe o Fortaleza, que se encontra na zona de rebaixamento, um time que está em uma fase complicada aqui no campeonato. Porém, os 3 meias são as referências dos times, como eu já mencionei, caras de média básica, cobradores de bolas paradas. Enfim, acho que é difícil aí fugir muito desses 3 nomes para a rodada. E sendo assim, a minha última opção aqui no meio-campo, na minha última vaga, eu arrisquei no Neymar do Santos, que enfrenta em casa o Fluminense. Ele é dúvida, acredito que se tiver condição de jogo, ele vai jogar. Se não jogar, tenho reserva aqui para suprir a ausência caso o Neymar não jogue. O Neymar é a grande referência do time do Santos. Nos jogos em casa, ele pontuou muito bem até agora aqui no campeonato. Tem bola parada, falta, escanteio, pênalti e média básica, é um cara que sofre bastante faltas. Então eu fecho meu meio-campo com o Neymar. Além deles, eu gosto muito da opção do Coutinho do Vasco, que enfrenta fora de casa o Sport, Savarino ou Montoro do Botafogo também são bons nomes para ficar de olho. E a parte mais importante, o setor das grandes mitadas. Na última rodada, inclusive, vários atacantes pontuaram muito, tanto é que o reserva de luxo nem fez tanta diferença assim no ataque. Aqui na minha escalação, mais uma vez, eu dobrei o Flamengo com Pedro e Samuel Lino. Confesso que a valorização assusta muito, né? O Pedro precisa de mais de 27 pontos para valorizar, o Samuel Lino mais de 22 pontos. Porém, o Flamengo é um time muito forte, um time com muita potência, joga em casa diante do Grêmio, é o líder do campeonato, está muito embalado na competição. Acho difícil fugir do ataque do Flamengo na rodada e sempre é muita loteria você escolher um ou outro. Inclusive tem a opção do Plata também, que é um cara que eu gosto bastante, mas no momento eu estou com o Samuel Lino e com o Pedro. E eu fecho meu ataque com o Verratti do Vasco, que enfrenta fora de casa o Sport. O Verratti aparece como dúvida, tô arriscando um pouquinho aqui no nome dele aqui no meu ataque, mas é um cara que eu tenho bastante confiança. O Verratti custa um pouco mais de 15 cartoletas, tem uma boa média geral, superior a 7,80, 10 gols marcados no campeonato e vem em boa fase. Ele foi muito bem na questão de pontuação nos últimos 5 jogos aqui no Cartola. Então eu fecho com ele aqui na escalação. De técnico, Roger Machado, técnico do Internacional. Para quem tem mais cartoletas, gosto muito da opção do Felipe Luiz.
é um cara que sempre é possível de se escalar, independente do confronto. Porém, eu não tenho um cartoleta suficiente para o Felipe Luiz, então eu fui pelo confronto que eu considero viável e optei pelo Roger Machado, do Internacional. Banco de reservas: Brazão, goleiro do Santos. Na zaga, o Marlon, do Ceará. Meio campo com o Montoro, meio campista do Botafogo. E no ataque, como reserva de luxo, Arthur Cabral, atacante do Botafogo, que é uma ótima opção para a rodada. Gosto bastante desse ataque do Botafogo e o Arthur Cabral será uma reserva de luxo. O meu time custou 162 cartoletas e, mais uma vez, a minha faixa de capitão é a do Arrascaeta, jogador do Flamengo. E assim ficou a escalação prévia do meu time para a rodada 22 aqui do Cartola. No gol, Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória, em uma linha de 3 zagueiros no 3-4-3, com Caio Pantaleão do Botafogo e uma dobra do Flamengo com Léo Pereira e Léo Ortiz. No meio-campo, Arrascaeta do Flamengo com a faixa de capitão, Matheus Pereira do Cruzeiro, Alan Patrick do Internacional e o Neymar do Santos. No ataque, uma dobra do Flamengo com Samuel Lino e Pedro, além do Verratti, atacante do Vasco. De técnico, Roger Machado, do Internacional, e o reserva de luxo será o Arthur Cabral, atacante do Botafogo. E aí, pessoal, o que vocês acharam da minha escalação? Escalaram quantos jogadores iguais? Me contem aqui nos comentários e não esqueçam que é uma escalação prévia que eu sempre compartilho com vocês no time final e atualizado no meu Instagram, @CamilaCCampos. Obrigada pelo carinho, pela presença em mais um vídeo aqui no canal do Cartola. Eu desejo uma ótima rodada e, é claro, que venha mais uma super mitada. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!